de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao webinar que a gente está realizando sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nos relacionamentos entre as empresas e os clientes. Eu acredito que cada vez mais, todos que trabalham aqui com marketing digital querem entender um pouco mais sobre como é que vai funcionar essa adequação de práticas de relacionamento com os leads e clientes hoje, né, em observância aí ao que traz a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Fernanda Nunes, eu sou advogada, especialista em proteção de dados da Resultados Digitais, e hoje quem está aqui e vai participar dessa conversa com a gente é o Thiago Cabral, que é especialista em segurança e governança de TI na Athena Security. Acho que o legal da conversa hoje, né, é que a Athena é cliente da RD, então acho que essa é uma maneira bacana de a gente começar a unir esforços dentro do ecossistema para falar de um tema que ainda é um objeto de tantas dúvidas hoje no mercado brasileiro. Um último aviso paroquial antes de a gente começar. Se você ainda não conhece muito, mas quer saber mais sobre por que o Station Marketing é a escolha de mais de 15 mil clientes e por que o RD Station CRM é a ferramenta líder no mercado brasileiro de vendas, é só rolar para baixo aqui na página de transmissão e bater um papo com o nosso bot. Ele vai ajudar você a encontrar as melhores soluções para sua empresa. Dito isso, para a gente começar, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela muda as regras do jogo para todas as empresas e organizações que captam, armazenam, utilizam ou realizam qualquer outra operação com dados pessoais hoje, tanto no meio online quanto no meio offline. Né? E quando a gente fala em dado pessoal, não custa lembrar que isso vai muito além de nome, e-mail, telefone, RG, CPF. Né? Um dado pessoal é toda aquela informação que identifique ou que possa vir a identificar uma pessoa natural, né? Ou também um conjunto de informações que, quando reunidas, possam identificar determinado indivíduo. Né? Então, pensando nisso, em tempos de Big Data, hoje praticamente qualquer dado pode vir a ser considerado um dado pessoal, a depender da forma como ele for compilado ou utilizado. Né? E a gente sabe que hoje, no marketing digital, é muito comum a utilização de dados justamente para potencializar estratégias. Né? Isso não passa a ser proibido de forma alguma. O único ponto é que a gente precisa entender quais são as medidas de revisão e de adequação que a gente precisa tomar nesse novo contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para isso, para a gente começar a conversar um pouco, Thiago, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, por aceitar estar aqui com a gente, enriquecer um pouco desse debate. Queria pedir para você começar trazendo a sua opinião em relação a
qual que é a sua visão, né, em relação ao papel que os dados pessoais possuem hoje no relacionamento entre empresas e consumidor? Olá, Fernanda, tudo bom? Só, reforçando aí, você já me apresentou, mas o meu nome é Thiago, eu sou sócio-diretor aqui da Athena Security, né? E eu sou especialista, a gente presta consultoria justamente na parte de segurança da informação, envolvendo a parte de governança e também a parte de proteção de dados pessoais, tá? Eu especificamente atuo também na parte de consultoria, inclusive sou certificado pela proteção e privacidade de dados, tenho MBA em gestão e governança de TI, tá? E trabalho na área de segurança da informação aí há mais de 10 anos, tá? Fernanda, obrigado mais uma vez aí o convite da RD de estar aqui participando junto com vocês, para mim é uma honra, tá? Tanto, né, como parceiro, como cliente de vocês aí também. E, beleza, Fernanda, acho que assim, o importante dizer na questão aí do impacto que essa lei vai trazer para todas as empresas, que assim, o impacto vai ser geral, né? Não vai ser para uma empresa ou outra. Hoje em dia, todas as operações de negócio das empresas envolve recolhimento de dados pessoais, né? Tanto para a questão de clientes, né? Que isso daí acho que é o que impacta mais, dependendo do segmento aí da empresa, mas só no processo básico de contratação de funcionário. A partir do momento que você tenha funcionário, você está armazenando também dados pessoais desses seus funcionários. Então, assim, não tem como escapar, né? Acho que não é uma empresa ou outra que tem que se preocupar com isso, são todas realmente. E conforme maior a empresa, maior o volume de dados pessoais que vão ser armazenados, e aí mais preocupação e mais impacto aí vai realmente trazer depois que a lei entrar em vigor. Perfeito, perfeito. Hoje acaba sendo uma preocupação, né, para o mercado como um todo, e como você falou, de fato, isso tem um impacto generalizado em todas as empresas que, em maior ou menor escala, trabalham com dados pessoais ou precisam subcontratar empresas que também trabalham com dados pessoais, né? Acho que um dos pontos aqui é em relação, que eu gostaria de pedir para que você compartilhasse a sua opinião sobre, né? Um dos pontos que tem gerado muitas dúvidas é em relação às bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a partir de agora, para a gente realizar qualquer operação com dado pessoal, a gente precisa encontrar alguma autorização, algum tipo de respaldo na legislação, né? Você gostaria de comentar um pouco sobre as bases legais e sobre as bases legais que, principalmente, né, pensando no webinar que a gente tem focando em marketing de relacionamento, que maior tem impacto hoje para o marketing? Então, existem diversas bases legais, né, e, assim, o pessoal tem falado muito da questão de legítimo interesse. Tem a principal que move a lei a parte do consentimento, né? E você tem as outras bases ali, como até exigências legais mesmo de uma operação, às vezes até por causa de outras leis, que meio que justificam o armazenamento de dados pessoais, né? A análise que tem que ser feita realmente, assim, existem alguns tipos de dados que você tem a obrigação de armazenar até por uma questão jurídica, né? Às vezes, por exemplo, se você tem um cliente que você emitiu alguma nota fiscal para ele, você automaticamente vai pegar dados pessoais ali dele, de endereço, de nome, de CPF, etc. E essas informações, a lei ela não se preocupa com esses casos. Esses casos aí realmente são justificados você armazenar a informação. A questão é justamente os demais dados, né? Que você também armazena. E esses dados que você tem que realmente se preocupar. O que mais impacta aí diretamente até, que envolve principalmente a área de marketing, o comercial das empresas que fazem a prospecção de novos clientes, então estão armazenando cada vez mais esse tipo de informação, é o consentimento, né? O consentimento é o principal nisso, que é a origem da lei, né? Você realmente ter a permissão, pegar a permissão com o titular, com a pessoa que está te fornecendo essas informações, de como você vai tratar essas informações, de como você vai utilizar essas informações, para que, enfim, com qual objetivo, e realmente o titular ele tem o direito de escolha, de aceitar ou não que você utilize os dados dessa forma. Então, assim, das bases legais que a gente tem que mais se preocupar, que vai dar mais trabalho, aí realmente é a questão do consentimento.
Legal. Acho que um ponto, assim, até acompanhando um pouco da movimentação de clientes da RD e de coisas que a gente ouve bastante em debates, né? Pergunta de R$ 1 milhão que eu recebo com muita frequência é, eu vou ter que apagar todos os dados de leads da minha base que eu não tiver obtido consentimento até agosto, né? Esse negócio preto no branco, tudo ou nada, porque o consentimento, ele vem como uma base legal muito forte, principalmente para o marketing, né? Até atentando, por exemplo, em posicionamentos de órgãos de regulamentação europeu, né? Porque um ponto importante para a gente no cenário brasileiro é justamente esse. As diretrizes, né, e orientações em relação à aplicabilidade do GDPR, que é a legislação que rege as questões de proteção de dados na Europa, já está muito mais fomentado, já existem muitas discussões a respeito, né? Então, existem disposições específicas a respeito de práticas de marketing. No Brasil, ainda como a gente não tem a agência nacional de regulamentação e como a gente não tem essas diretrizes, a gente está pautando muito em debates e orientações de lá, até que a gente tenha um pouco mais de clareza de como isso vai ser aplicado aqui, né? Mas acho que um ponto importante para trazer assim é que o consentimento, ele é a melhor prática possível a ser adotada dentro do marketing, né? E isso pensando até de um ponto de vista ético, né? Um marketing pautado em permissão, onde de fato existe um interesse do consumidor em estabelecer esse relacionamento com a empresa, e não é aquele marketing em massa que a pessoa não sabe onde o dado dela foi vendido, comprado, como que aquilo chegou nela, né? O consentimento, o marketing de permissão, ele volta para a essência, né, do que é um relacionamento entre empresa e consumidor, né? A empresa falar coisas que sejam do interesse do consumidor e o consumidor receber da empresa apenas aquilo que ele escolhe receber, né? Acho que as pessoas, elas ficam um pouco desesperadas e falam, nossa, como é que eu vou ter consentimento de todo mundo? Tem uma pergunta para trazer de volta, né? Sim, como é que... Então, como é um impacto muito grande, realmente. Então, assim, mas... até legal para contextualizar, assim, a gente colocar o impacto, né, realmente massivo que essa lei traz nas exigências dela, né? Ela traz diversas solicitações, requisitos, né, de adequações de processos, que vai impactar muito a área de marketing. Até contextualizando isso, a gente é uma empresa de segurança da informação. Então, o nosso público-alvo, o nosso contato, a nossa persona aí, normalmente são pessoas da área de TI, né? O gerente de TI, o coordenador de TI, o diretor de TI. E a gente, né, vem prestando serviço de orientação ao pessoal da área de TI. E muita gente tem falado da questão da LGPD. Normalmente quem tem se preocupado mais é o pessoal da área jurídica, que são os advogados aí no seu caso, e o pessoal da área de TI, né? Então, colocando bastante responsabilidade sobre as adequações que a lei exige em cima desses dois departamentos. Só que aí que está o porém. Esses departamentos são extremamente importantes, eles têm que participar do processo de adequação, mas eles são bem menos impactados que o marketing, por exemplo. Uhum. Porque o marketing, que é realmente a área de negócio da empresa, que vai fazer... que é responsável por fazer a coleta dessas informações dos clientes, né? Então, a área de marketing, se não for é uma das áreas mais impactadas, em paralelo com a área comercial, né? Que acaba andando ali de mão dada, né? E realmente, assim, para você seguir a lei na risca, você vai ter que readequar diversos processos de marketing, desde a questão de como você vai divulgar as informações, como você vai fazer a captação desses contatos, né? Até tanto seja de forma, através de uma campanha, alguma coisa, ou no formato digital, através do seu site, através do seu blog, através de CTAs, através de e-mail marketing. Então, impacta diretamente o marketing. E é ali que você vai ter que começar a fazer as adequações da lei. Todo esse processo vai ter que mudar. E entra principalmente a questão que depois que você coleta essas informações, esses dados, você vai armazenando, então você tem a base de clientes lá interna, gigantesca, né? E essa base de clientes, você precisa ter o consentimento, sim. Então, hoje em dia, né, é uma realidade para todas as empresas, né? A gente vai aumentando, querendo que essa base fique cada vez maior,
e você não necessariamente coletou esse consentimento no passado. Então, a partir do momento que a lei entrar em vigor, você vai sim ter que coletar esse consentimento. E as pessoas que não te derem esse consentimento, realmente você vai ter que excluir esses dados. Senão, é uma das exigências da lei, senão você pode ser punido sim. Uhum. E exatamente nessa linha que você comentou de o marketing ser uma das áreas mais impactadas, né? Isso pode entrar tanto como um risco como uma oportunidade, né? Porque marketing não quer falar de lei, esse é o fato, né? Acho que quanto mais os profissionais de marketing puderem ficar longe de lei, eles vão querer ficar. Só que aqui entra uma grande oportunidade de virada de chave, né? Porque quando as pessoas começam a ouvir, a falar em LGPD e o que precisa mudar, impacto em processo, estratégia, rotina, pode isso, não pode aquilo, daquela paralisada inicial, né, de tipo, o que eu vou poder fazer aqui, o que eu não vou poder, o quanto que eu vou gerar mais menos de receita, mas o ponto a lei ainda é extremamente permissiva e quem vai saber tirar maior proveito de como coletar consentimento com criatividade, como otimizar a taxa de conversão, como regularizar a lead na base, é marketing, investindo em comunicação, em estratégia, em estreitar relacionamento, né? É uma preocupação muito comum e muito pertinente, essa questão de, nossa, eu vou perder contatos com a entrada em vigor na LGPD, né? Aconteceu na Europa, inclusive, existem estudos em relação a isso, mas eu vou perder contatos, né? As pessoas têm um medo muito grande. Mas é só a gente voltar, de novo, voltando um pouco para a essência, né? Por que você tem tanto medo de fato, não obter esse consentimento, né? Será que é porque as empresas estão falando o que elas querem falar ou falando o que o consumidor quer ouvir? Né? Então, tem empresas que a gente vai querer manter perto a todo tempo. Então, é muito momento de revisitar algumas estratégias, né? E acho que um último ponto também... Pode falar. Eu queria fazer uma observação que você colocou, eu achei extremamente interessante. Assim, o pessoal fica muito preocupado, né? E tem razão, né? Não é à toa, justamente com essa questão de, tipo, vou perder minha base de contatos e tal. Mas isso une, como você mesmo disse, né? Uma oportunidade de você rever suas estratégias de marketing. Seguindo já grandes tendências da área de marketing, né? Que já vêm sendo colocadas há bastante tempo, totalmente correlacionada com o próprio marketing de conteúdo, com a questão marketing de relacionamento, onde o objetivo em si é que o cliente vá até você, né? E não você ficar meio que enchendo o saco ali do cliente, dando informação em excesso, rezando para ele, pedindo para ele, de alguma forma, você chamar a atenção e ele conseguir te perceber. Então, assim, já vai da estratégia de marketing de relacionamento, que é o que o pessoal vem fazendo aí no mercado, né? Justamente o processo contrário. E aí, tem inclusive uma técnica de marketing que é de 1990, que é de um rapaz chamado Seth Godin, que justamente é uma estratégia de marketing chamada marketing de permissão, né? Onde você, o conceito, isso você vê que né, o assunto LGPD é novo, mas essa estratégia de marketing de permissão é de 1990. Já é uma coisa antiga, você vê que essa parte em si do impacto do marketing não é uma novidade. E justamente o objetivo desse marketing de permissão é essa estratégia recomendada, que serviu de base para a questão de todo o marketing de relacionamento aí, é justamente você bolar as suas campanhas, bolar as suas estratégias com o objetivo do cliente ir até você. E você não ser aquele cara chato de excesso de informação, de mandar spam, né, que infelizmente é prática que algumas empresas ainda utilizam. Então, a questão de você ter que fazer um refinamento na sua base, você não pode olhar com olhar negativo, você tem que olhar com olhar positivo e já basear toda essa estratégia de marketing em você manter na sua base apenas realmente clientes que sejam potenciais, que estejam engajados, que estejam ali por querer. E realmente a probabilidade de conversão desse cliente vai ser muito maior do que você ficar mandando e-mail para qualquer para qualquer pessoa que apareça. E até em termos de esforço, de você criar toda uma campanha de marketing para ficar divulgando para pessoas que não querem o seu serviço. Então, o objetivo é você ser mais assertivo e oferecer realmente para quem quer. E você já liga isso com a questão do consentimento, que é uma exigência da lei. Então,
dá para você tratar as duas coisas de forma simultânea, tanto para você entrar em compliance em requisito LGPD e às vezes até não diminuir, mas às vezes melhorar a conversão, os resultados das suas campanhas de marketing. Perfeito, perfeito. E trazendo projeções do cenário europeu, né? A Yieldify fez uma pesquisa depois de um ano da entrada em vigor aí do GDPR, com 250, se eu não me engano, 250 empresas britânicas que entraram aí no processo de adequação ao GDPR, e a média de contatos perdidos na base de leads dessas empresas foi de 23%, mas a projeção de um ano depois é que mais de 90% das empresas já tinham restabelecido totalmente o tamanho inicial da base, né? Legal, Só que agora... essa informação. Só que agora é de que forma? Com contatos muito mais engajados. Então, as métricas de e-mail marketing também acabaram melhorando consideravelmente, né? Então, existe, obviamente, esse cuidado inicial que a gente precisa tomar até agosto, mas implementando as medidas adequadas, né? O quanto que a gente não consegue otimizar de resultados no médio e longo prazo. Então, esse dado também é bem bacana. E eliminando ações já mal vistas, né? A questão, por exemplo, nessas novas estratégias de marketing de relacionamento, né? A gente já é totalmente mal visto, né? Já crucificado a questão de você ir lá e comprar lista de base de clientes, né? Coisa que no passado era bem comum, né? Você vê que muitas empresas faziam. Hoje, se você pesquisar na internet, você ainda acha empresas que vendem essas bases de clientes, às vezes aleatório, né? E isso já era mal visto, né? Hoje, atualmente, para os profissionais especialistas em marketing, já é uma coisa mal vista, né? Então, é justamente para eliminar esse tipo de ação, fazendo justamente o contrário, como você deu de exemplo aí dessas empresas, que acaba, no final, trazendo um resultado positivo para a empresa no geral. Perfeito, perfeito. E até uma reflexão que eu gosto muito de trazer, assim, questões esdrúxulas, né, como compras de listas, geram práticas pouco efetivas, né, de marketing, práticas sujas. Quando a gente pensa em atrair o consumidor de forma espontânea, a gente é uma forma muito mais honesta e verdadeira de você fidelizar o público, a sua marca, a sua empresa, enfim. E eu sempre gosto de fazer uma reflexão, porque às vezes, quando a gente começa a falar de LGPD, de proteção de dados com viés corporativo, a gente esquece que a gente também é consumidor e que os nossos dados, eles também estão sendo vendidos e estão sendo formados perfis sobre nós para oferecer produtos para a gente que a gente não concorda, que a gente não tem interesse em receber, né? Existem vários casos aí de práticas invasivas no mercado de análise de crédito, tem o caso emblemático que eu sempre trago da Target, né, dos produtos que uma garota de 15 anos foi até a Target, acabou comprando algumas loções e vitaminas. A Target tinha esse marketing pautado em dados muito forte, e algumas semanas depois, essa garota de 15 anos começou a receber anúncios de produtos de gravidez antes de saber que estava grávida. Como consumidor, ninguém quer estar nesse lugar também, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista corporativo, é para isso que a gente está adaptando essas práticas, para impedir que isso aconteça no mercado como um todo. E acho que... Não, Cida, você complementando aí o que você falou, né? Assim, o pessoal, né, é um assunto que está bem popular, o pessoal realmente já sabe, a maioria das pessoas já sabem, né, do que é LGPD, da importância que essa nova lei vai ter. Mas, assim, né, exemplificando, isso daí realmente é importantíssimo, né? Assim, até como pessoa física também eu penso muito nesse sentido, né? A gente sempre teve essa preocupação, você está falando esses dados, o que eles vão fazer com isso, né? Onde vai ficar? Vai estar armazenado de uma forma segura, né? E realmente, hoje, antes da lei aí, todo mundo fica às cegas, né? E a lei vem justamente para combater isso. E aí vem de casos como esse que você deu, até coisas menores, como, por exemplo, você ficar recebendo spam, que é uma coisa que incomoda todo mundo, né? Você receber e-mails ali de uma empresa que você nunca ouviu falar na vida, isso daí é bem chato, mas daí começa a ter os degraus de em níveis que isso pode piorar, né? Então, assim, pode vazar uma informação, um dado pessoal seu sigiloso, você fez uma compra ali né, vamos supor, você fez uma compra de um item que meio que deixa explícito a sua preferência sexual, que é algo particular seu, que você não quer divulgar isso para os outros, e a partir do momento que esse dado
for divulgado, pode te trazer grande constrangimento, gerar depressão, gerar problemas pessoais, etc. Então, entra nesse nível, entra no nível, por exemplo, de você ter os seus dados de cartão de crédito clonados, né? E aí o pessoal fazer compra, te trazer prejuízos financeiros, e vai só aumentando, né? Aí até chegar no nível do cara, da pessoa ter as informações pessoais suas, da sua rotina, do seu dia a dia. Então, que horas você chega em casa, que horas você sai, quais são suas preferências, que lugares você costuma frequentar, que você gosta. Tudo isso são dados pessoais privados que está dentro da lei, que tem que ser protegido, né? Então, aí a pessoa pega essas informações, consegue saber o horário aproximado que você não está na sua casa, ou que você está chegando na sua casa, pode fazer um sequestro, e vai piorando, até chegar no nível de pior, e assim, não tem limite, porque acho que o pior nível que poderia ser é o caso do Cambridge Analytics, né? A gente sabe, né, que teve toda aquela questão das eleições dos Estados Unidos. Esses dados pessoais chegou no nível de influenciar a eleição para um dos maiores cargos do planeta, né? É o presidente da principal nação, da nação economicamente mais rica do mundo. Então, assim, você vê que não tem limites de quanto mal utilizados esses dados podem ser. Desde coisas pequenas, que vão te gerar um constrangimento, ou te gerar um prejuízo, ou mudar a história do mundo. Então, por isso, a partir do escândalo do Cambridge Analytics, lá do Trump, etc., que aí o pessoal da Europa ficou, né, extremamente preocupado, falou, se dá para fazer lá, pode ser feito aqui, né? Como vários outros casos, né, menores, que também já estavam acontecendo, que ainda acontecem até hoje. E aí que o pessoal se tocou e falou, a gente tem que começar a controlar isso. Aí foi a origem da GDPR, que é a versão da lei europeia, como você muito bem colocou, e automaticamente, fazendo na Europa, eles começam a exigir que todos os países que tenham negociações, os outros países que estão fora da Europa, também sigam esses mesmos padrões. Isso ia impactar economicamente aqui o Brasil, porque tem diversas transações, né, de importação e exportação com a Europa. Então, automaticamente, o Brasil também teve que se adequar e aí entrou em vigor. Então, é uma lei importante em todos os sentidos, tanto economicamente como politicamente e no nosso pessoal de realmente ter essa confiança que não vão, pelo menos, minimizar, né, a questão de utilizar esses dados com má fé para um mal preveito e que a gente pode ser prejudicado. Perfeito, perfeito. Acho que para quem está começando a ter contato com a lei agora, até uma indicação é pesquisar um pouco mais sobre esses casos de mau uso de dados, né? A gente passa a entender muito mais a importância de falar sobre isso. Acho que um último exemplo para a gente seguir, que eu gosto muito de trazer, é o caso dos aplicativos de lanterna, né, para smartphones, em que acho que todo mundo aqui que tinha smartphone antigo, principalmente o iPhone, na versão mais antiga, você não conseguia ativar e desativar o flash da câmera sem baixar um aplicativo com essa finalidade. E a política de privacidade de boa parte desses aplicativos foram estudados, que ninguém nunca nem leu, né? A gente jamais se deu ao trabalho de ler a política de privacidade do aplicativo que ia ligar a lanterna. Dizia em letras claras que iremos utilizar os seus dados de câmera, microfone, geolocalização, contatos para comercializar com os nossos parceiros comerciais. E a gente só queria utilizar o flash da câmera, né? Aí depois você tá falando lá com seu amigo numa mesa de almoço, eu tô querendo comprar um HB20, você abre seu celular, tem um HB20, você fala, nossa, é um sinal divino para eu comprar um HB20. Não, estão roubando seus dados, né? Então, as coisas saíram tanto de controle que é por isso que a gente precisa devolver, né, para o consumidor mais controle sobre seus próprios dados. E acho que a gente devaneou bastante aqui nessa pergunta, puxamos várias frentes, mas é importante trazer também para um arremate final, né? Porque a gente começou falando das bases legais, que são as hipóteses de autorização da lei para qualquer operação com os dados, e marketing vai ouvir falar muito em consentimento e vai ter que estudar muito sobre as melhores formas de obter consentimento, né? Mas é muito importante trazer também que o marketing também vai precisar falar muito sobre o legítimo interesse.
né? O legítimo interesse, ela é uma base que a gente ainda não tem muitas orientações no cenário brasileiro, mas são alguns casos em que o consentimento ele é dispensado ou ele é entendido como algo que não precisa necessariamente ser obtido. Ah, legal, mas se tem outra base aqui que eu não preciso obter consentimento, só vou usar o legítimo interesse. Acho que também não é bem assim, né? O legítimo interesse ele é uma base de risco, ele é aberto à interpretação, né? Existem orientações, por exemplo, do ICO, que é o órgão de regulamentação britânico, né, em relação ao GDPR, que fala, por exemplo, que não precisa de consentimento os leads que entraram através de práticas de soft opt-in. O que é o soft opt-in? É aquele consentimento implícito, né? Os leads que já estavam na base, não os novos leads, né? Então, o soft opt-in é aquele checkbox que já vem pré-marcado, que passou ali meio despercebido, né? Então, essas são orientações europeias. Acho que existem orientações também na linha de que parceiros, contatos comerciais não precisam de consentimento explícito, sabendo que eles têm o direito de remover esse consentimento a qualquer tempo, né? Então, assim, legal. E agora, o que isso quer dizer para a minha empresa, né? Em termos de o que eu justifico em consentimento, o que eu justifico em legítimo interesse? A resposta é que isso depende única e exclusivamente de um acompanhamento especializado, né, dentro da empresa para entender como é que está o cenário interno e como que é cada caso de uso, né, desses dados pessoais. Não pode a RD ou alguém chegar e traçar um parecer genérico disso, isso não é, porque isso vai depender muito do contexto específico de cada empresa, né? Por isso que é legal começar esse processo de olhar para dentro e entender quais são os dados que eu tenho, como eu consegui, o que eu posso fazer com eles ou não, né? Porque no fim do dia essa vai ser uma decisão de cada empresa. E quanto mais as pessoas entenderem sobre consentimento e legítimo interesse, ambos, como trabalhar com ambos, né? Menos vai ser o impacto em termos de redução de número de contatos da base. Então, acho que tem muita gente que está utilizando o legítimo interesse como coringa, né? Por via das dúvidas, também não é esse dado aqui, eu não tenho como justificar, coloca como legítimo interesse. E não é assim que funciona, né? Esse legítimo interesse tem que ser totalmente justificado, como você colocou, né? E assim, no processo de adequação em si, você tem que primeiro, né, mapear os dados, né? Você fazer o mapeamento de todos os dados, das fontes de origem desses dados, para qual que é o motivo de uso desse dado, né? Classificar esse dado. E aí sim você chega na etapa de você associar ele a uma base legal. Base legal, a gente falou, é normal a gente falar mais de consentimento, de legítimo interesse, até porque a grande maioria entra nesse aspecto, mas existem várias bases legais, tá? Até por ser uma quantidadezinha razoável, eu vou ler aqui para você, que eu até abri aqui para a gente relembrar. Então, assim, uma delas é o cumprimento de obrigação legal, né? Que, assim, foi o que eu comentei com vocês. Às vezes, realmente, para prestar algum serviço, você tem que emitir uma nota, alguma coisa. Essa nota, essa informação, você tem que armazenar por no mínimo 5 anos, né? 5 anos, né? Qualquer transação de negócio é uma obrigação legal, né? Então, você não tem que ter consentimento para isso. Essas informações você pode armazenar. Só que sempre se atentar à questão do período, né? O pessoal também esquece a questão do período. Não, é cumprimento de obrigação legal e o cara armazena por 10, 30 anos. Não é assim que funciona. Tem que armazenar só durante aquele período, depois você tem que começar a descartar a informação. Que é outra coisa que também, né, não está na cultura de ninguém, nenhuma das empresas aí, descartar a informação, né? A gente costuma ir armazenando, vai aumentando o espaço lá de disco, do banco de dados lá, teras e teras de informação e nunca descarta. Com a lei entrando em vigor, a gente vai ter que começar a mudar essa cultura e começar a descartar a informação. Você tem, então, novamente, as bases legais, o cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, estudo por órgãos de pesquisa, execução de contrato, diligências pré-contratuais, exercício regular de direito, proteção da vida, tutela da saúde, proteção de crédito, e aí vem legítimo interesse e, por fim, o consentimento. No processo de adequação, quando você vai classificar e associar essas bases legais, o objetivo aqui é que você tente, dentro do possível, associar a todas essas bases legais aqui, como cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas,
o que der para você fazer em cima disso, você já vai ter uma autojustificação, que facilita muito o processo de adequação. O que sobra, que você realmente não tem como justificar, que entra a necessidade do consentimento, tá? E aí realmente tem que ter todo um processo para fazer o controle de tanto recolhimento desse consentimento como armazenamento desse consentimento, de acordo com o período, de acordo com a finalidade de como vai ser utilizada essa informação. Então, tudo isso tem que ser registrado. E, como você falou, né, o pessoal tem discutido muito com o impacto que isso vai ter no marketing, na questão do pessoal num CTA lá, colocar os dados, às vezes, para receber newsletter, alguma coisa do tipo. Realmente, né, tem essa informação que você coletou, que ali o consentimento lá já está meio que pré-definido ali, né? Mas, de qualquer forma, é importante você ter uma política de privacidade interna, onde você informa, isso daí é uma obrigação legal, tá? Onde você informa como essas informações vão ser utilizadas. Então, você vai ter que ter esse exercício de criar essa política de privacidade interna, onde você vai detalhar como essas informações são utilizadas. E o cara, ele pode não precisar colocar o consentimento na hora ali que ele fazer o cadastro, mas a qualquer momento no seu site tem que estar de forma visível, que ele consiga acessar essa política e entender como essas informações vão ser utilizadas. Isso é uma coisa essencial que as empresas têm que se preocupar em fazer também, que faz parte desse processo de adequação. Perfeito, perfeito. A política de privacidade ganha muito espaço para debate agora, né? De novo, já é um documento imprescindível, mas agora nesse contexto pré-LGPD. E quando a gente fala em política de privacidade, eu acho que uma pequena chavezinha no marketing já desliga e fala, política não é comigo, né? Só que quando a gente está falando justamente em relacionamento, em comunicação, né, políticas de privacidade são documentos, via de regra, feitos por juristas e para juristas, né? E não para facilitar que essa comunicação ela chegue de forma acessível ao consumidor, né? Então, como que o marketing pode entrar para ajudar nisso também, né? Existem algumas boas práticas, a EasyJet, acho que tem esse vídeo disponível no YouTube, eles fizeram um vídeo explicando a política de privacidade deles com uma aeromoça como se ela estivesse dando as instruções para quem acabou de entrar a bordo, né? Então, em questão de 2, 3 minutos, explicam para você de forma extremamente intuitiva o que é feito com seus dados, né? Porque, e só isso, um site de uma empresa, ele normalmente é um cartão de visitas, uma porta de entrada. Se a gente facilita todas essas informações para o consumidor, a gente já passa uma segurança e tende a abrir as portas para criar um vínculo de lealdade muito maior, né? Porque hoje qualquer campo de formulário que a gente vê numa empresa que a gente não conhece muito bem, pede para colocar o celular, você fala, vão passar 3 dias me ligando se eu deixar meu celular aqui. Então, como que a gente muda isso, né? É não pedindo campo ou mostrando que esse dado vai estar seguro se você escolher fornecer ele, né? Então, acho que esse é um dos pontos, assim. E acho que até para... A política de privacidade é uma exigência da lei, né? Você informar como vai ser utilizado esses dados. Impacta diretamente no marketing, inclusive impacta diretamente no serviço da RD Station, né? Imagino que vocês já devem estar bem atentos a isso, né? Porque você tem que informar o cliente como você vai utilizar essa informação. E se você for passar para terceiros, você tem que mapear isso, daí você tem que informar, porque essa informação, além da Athena Security, por exemplo, quando eu estou lá, né? A gente também tem CTAs no nosso site, a partir do momento que o cara faz o cadastro. Além de eu estar armazenando essas informações, isso vai passar para outros sistemas que são de terceiros. E, exemplo, o RD Station, que cuida de toda a nossa base de contatos. Então, na política de privacidade, tem que estar detalhado que a RD Station faz parte desse processo, do ciclo de vida da informação. E vai passar pela mão da RD Station. E a RD Station também tem responsabilidades muito altas, né? Porque dentro do sistema de vocês, se tiver um vazamento através dele, que pode gerar um incidente, que pode gerar uma multa, né? Então, isso daí a gente tem que se preocupar bastante. E assim, o pessoal coloca como a política de privacidade fosse um bicho de 7 cabeças, mas não é. Assim, existem diversos modelos de orientação básica que você acha facilmente na internet, né? E depois a gente pode até ver, Fernando, pra gente. Eu tenho alguns modelos que eu posso disponibilizar para vocês mandar para o pessoal depois, tá? E aí, assim, você vai em cima de um modelo pré-definido ali e aí você tem que só adaptar de acordo com a realidade de vocês. Esse mapeamento do ciclo de vida você vai ter que fazer de qualquer forma, isso faz parte.
até uma forma de você melhorar o seu processo interno, mas é uma das exigências da lei que você tem que documentar isso num relatório chamado relatório de impacto. E aí, dentro disso, você também vai ter que fazer a política de privacidade. Então, na política de privacidade, você vai ter que informar, você vai adaptar desses modelos pré-definidos e só colocar realmente como você vai utilizar, quem vai utilizar, deixar isso. O importante é deixar claro para o titular, a qualquer momento que ele precisar consultar, ele saber realmente como é que está sendo esse processo. E, independente de você ter mapeado ou não, você tem que usar o princípio de boa-fé, né? Utilizar essas informações de forma adequada. Não adianta nada na política de privacidade você falar, eu vou usar os seus dados da forma que eu bem entender. Não adianta, né? Então, se você usar agir de má-fé, você vai ser punido pela lei de qualquer forma. E um dos maiores, acho que as políticas de privacidade, elas só têm se tornado um bicho de 7 cabeças para quem lê, porque, primeiro, né, advogados tendem a não facilitar muito que essa informação seja acessível ao consumidor, né? E aqui eu tô jogando, aqui eu tô indo contra a categoria. Eu sou da categoria, mas tô aqui no meio termo. Mas, de todo modo, é muito importante que as informações elas venham de forma transparentes, né? Quantas vezes a gente lê alguma coisa, tô lendo, mas não tá me dizendo nada. Porque quer mascarar alguma prática, quer esconder algum processo. E fica muito notório isso quando a gente lê algum tipo de documento nessa linha que quando não estão querendo te mostrar tudo o que está acontecendo. Então, é uma boa prática pensar, poxa, é para que a política seja um reflexo das práticas de privacidade que acontecem dentro de uma empresa, né? Então, como passar isso de forma simples, ainda que séria, né, para o consumidor. Então, acho que esse é um dos grandes pontos, assim, e legal que vocês tenham aí alguns modelos, algumas dicas, a gente pode ver com o pessoal depois se eles conseguem linkar aqui, disponibilizar também para quem quiser aprender mais aí sobre o que vocês já têm de material. Então, até uma das políticas de exemplo que você pode usar, você pode consultar diversos aí, né, na internet, etc., de outras empresas, inclusive. É legal, às vezes, você pesquisar empresas do seu próprio segmento, que já tem isso pronto, olhar a política deles, que é um documento público, né, querendo ou não, a necessidade dele é justamente ele ser público. Então, automaticamente, essas outras empresas vão divulgar isso, você pode avaliar essa política de privacidade de outras empresas do seu mesmo segmento e se orientar dessa forma. Uma das políticas de exemplo que você pode usar é a da própria Athena Security. Você acessando o nosso site lá, a gente também divulga lá a nossa política de privacidade, cumprindo os requisitos aí da LGPD. Então, ali você pode usar o nosso documento de base também como referência. Legal. Show. Tá dado o recado. E temos aí espaço para poucas perguntas ainda, mas vamos lá. Acho que pensando um pouco, né, especificamente em relação a marketing de relacionamento, a gente sabe que muitas vezes para que a gente consiga se comunicar e se relacionar, né, com o consumidor, com um lead nosso, ou com um cliente nosso, para que a gente consiga estreitar esse vínculo, esse relacionamento, ele se dá justamente através do uso de dados, né? Então, quando a gente para pensar nas práticas de marketing de relacionamento, nas estratégias, elas passam a ser de maneira, né, ainda que genérica, a prerrogativa inicial, dentre outras, para que elas sejam válidas, é justamente que a gente tenha autorização para estabelecer esse relacionamento, né? Então, quando a gente pensa, algo que a gente não comentou muito hoje, a gente falou bastante sobre obtenção de consentimento. Precisa obter consentimento, né? Como que as empresas podem hoje obter esse consentimento para trabalhar com dados pessoais, pensando aí em se relacionar com o consumidor? Então, assim, não tem uma forma pré-definida, tá? Assim, não tem... tem algumas exigências, recomendações que a lei passa, só que não tem um modelo pré-definido, porque isso é muito, né, vai de cada segmento, de cada negócio, de cada operação específica. Então, é um pouco complexo isso. Mas, assim, falando na questão do marketing, a gente, né, já pode pensar nas formas mais comuns de recolhimento dessas informações, onde a gente já pode atrelar o consentimento. Então, primeiro é CTAs em site, né? Então, no site lá, tanto site, blog, você vai
ter as informações lá, você vai ter diversos campos para o cara, às vezes, solicitar um orçamento, solicitar uma cotação, entrar em contato, etc. Né? Ali você faz o recolhimento da informação. Né? Então, assim, primeiro ponto é mapear todas as fontes onde você faz o recolhimento dessas informações, desses dados pessoais, por onde eles entram. Então, nesse momento, que é o momento que a pessoa vai estar te fornecendo a informação, que é importante você ter o consentimento. Então, ali, o que a gente recomenda, às vezes, primeiro, uma orientação básica da finalidade de como aquele dado vai ser utilizado. Coloca, passando as informações aqui, por exemplo, você coloca o e-mail lá solicitando o orçamento. Solicitando o orçamento, automaticamente já está correlacionado que você está autorizando ele para usar esse dado para te mandar um orçamento. Isso aí já está pré-definido. Então, você já tá solicitando o consentimento dele ali na hora. Mas você pegou esse dado, mandou a proposta, o cara foi lá, não fechou com você, ou fechou, tanto faz. Depois de um tempo, você vai usar aquele dado para mandar um e-mail marketing. Então, você já está utilizando por um meio diferente do que foi combinado no início. Então, é legal que você informe para o titular como esses dados vão ser utilizados. Então, assim, o campo lá de preenchimento para ele passar o e-mail dele, falando, solicite um orçamento, passe dados, e uma observação embaixo. Esses dados podem ser utilizados no futuro para divulgação de campanhas promocionais, para newsletter, para informações sobre o seu mercado, sei lá, no meu caso, sobre o mundo de tecnologia, alguma coisa do tipo. Então, é legal você informar. Então, essa é a primeira recomendação que eu daria, tá? E aí, você, como eu falei, você tem que detalhar como essa informação vai ser utilizada no detalhe. Isso está vinculado à política de privacidade. Então, ali você pode falar, esses dados serão utilizados para outras ações, como, por exemplo, newsletter, etc. Para mais informações, qualquer dúvida, acesse nossa política de privacidade. E um link para essa política de privacidade. Esse é um modelinho básico que eu acho que é o mais recomendado, que eu aplicaria para tudo, tá? Então, assim, se você mandar um e-mail marketing que você solicita informação, faz a mesma coisa. Coloca o motivo, como aquela informação vai ser utilizada e um link para a política de privacidade. Se for, agora sim, isso no geral em CTAs de marketing, né? Agora, por exemplo, você tem que se preocupar com os dados pessoais dos seus funcionários, você tem que se preocupar com os seus parceiros. A Athena Security RD Station, por termos um contrato, eu tenho dados pessoais de vocês armazenados aqui no nosso ambiente, vocês têm dados nossos, provavelmente no RP, no CRM de vocês. Então, nos contratos também vão ter que ser revisado isso, de colocar na descrição do contrato que você vai utilizar aquelas informações, como elas serão utilizadas, etc. Então, tanto contratos de trabalho, tá? Então, para os profissionais contratados, no contrato de trabalho dele, você vai ter que incluir cláusulas de proteção de dados e a solicitação de consentimento, se necessário, e também na questão de contrato com parceiros. Então, acho que essas três fontes são as principais aí, mais comuns, que praticamente quase todas as empresas vão ter que se preocupar. Perfeito, perfeito. Até nesse exemplo que você começou trazendo, né, em relação a uma solicitação de orçamento, por exemplo, é muito interessante e é por isso que é importante a gente observar como isso muda de acordo com cada caso de uso, né? Se a gente pegando aqui, por exemplo, preenchi um formulário de uma solicitação de orçamento e forneci meu e-mail. Agora, preenchi um formulário de inscrição em uma newsletter e forneci o meu e-mail. No mesmo caso, o único dado fornecido foi o e-mail, nome, e-mail, enfim, né? E olha como a questão é diferente, né? Porque numa inscrição de newsletter, o que você está falando? Que você aceita receber e-mails de conteúdos e e-mails promocionais da empresa. O preenchimento do formulário de newsletter por si, né, ele dispensa, por exemplo, um checkbox de você gostaria de receber e-mails promocionais, né? Não precisa afirmar duas vezes uma mesma coisa. E no caso de um pedido, uma solicitação de orçamento, você está fornecendo esse dado para uma finalidade específica, que é, quero saber quanto irei pagar para adquirir esse produto ou esse serviço. Ok, essa finalidade foi cumprida, empresa, se você quiser utilizar meu dado para qualquer outra coisa, para me enviar outros e-mails, você precisa me dizer que você está mudando essa finalidade, porque eu só queria saber o preço, eu não queria começar a entrar numa lista de e-mails que eu não vou parar de receber e-mail nunca mais, né? Então o dado fornecido é o mesmo, o caso de uso, a finalidade é diferente, né? Então, por isso que é bacana justamente na linha do que você falou. Aí assim, no geral do marketing, você sempre vai querer pegar esses dados para usar ele de outras formas, né? Para e-mail marketing, etc.
E às vezes, sei lá, a gente está falando só de e-mail, né? Mas às vezes pegar o telefone do cara para no futuro fazer o comercial fazer uma ligação, alguma coisa do tipo. A questão é você ser transparente, entendeu? O ponto principal é esse. O que a lei prega é a transparência, a honestidade, é você deixar claro a finalidade que você vai usar. Então, assim, é uma troca, querendo ou não, né? Assim, você, por exemplo, para baixar um e-book ou, no caso de solicitação de orçamento, você está pedindo algo que é do seu interesse, né? Então, assim, eu tô pedindo para você me mandar uma proposta que eu tenho interesse, estou curioso, saber o preço, etc. Você está baixando o e-book, você tem a entrega. Pô, eu estou interessado no conteúdo desse e-book, você está me fornecendo alguma coisa. E aí você deixa claro uma política de troca, né? Ó, a partir do momento que você quer orçamento, eu vou te passar, mas, pô, em compensação, eu posso usar seu e-mail aqui para também te divulgar informações no futuro? E aí você deixando isso claro, o titular, a pessoa que estiver fazendo essa inscrição na hora, ele vai ter a opção de escolha. Você fala, putz, não vale a pena você ficar me mandando e-mail marketing para mim ter esse orçamento, então eu não vou preencher, entendeu? A empresa está sendo transparente e o titular ele vai ter a opção de escolha. Perfeito. Entendeu? O que acontece hoje é o contrário. Desculpa, pode finalizar. O que acontece hoje é o contrário, né? Fica como... Às vezes até você quer receber os e-mails marketing, né? Às vezes você até quer receber a newsletter. Não é um problema sempre, né? Tem muita gente que reclama, mas não é um problema. Às vezes, pô, eu estou procurando alguma coisa relacionada à tecnologia, solicitei um orçamento, baixei um e-book, alguma coisa do tipo. Pô, o cara me mandar um e-mail com informações sobre o assunto, para mim é até legal. O problema é que você não deixa claro que você vai usar isso. E isso que a lei quer impedir, entendeu? Perfeito. No fim do dia não é nada tão complicado, né? É transparência, é você deixar claro, é você dar para a pessoa a opção de sim ou não, né? Quero receber, não quero receber, e sempre dar uma opção de saída, né? Quantas vezes a gente já, como consumidor aqui, não tentou cancelar um serviço que, assim, quase desistiu de cancelar porque não conseguia encontrar uma saída para isso. Então, a saída deve ser tão fácil quanto a entrada, né? A gente não deve forçar ninguém a ficar. Mas acho que, de forma geral, assim, acho que essas são algumas dicas sobre obtenção de consentimento. Eu até fiz um blog post já para RD com algumas sugestões em relação a isso. Não sei se estou sugerindo aqui, o pessoal não vai conseguir linkar depois, mas qualquer coisa, Resultados Digitais, blog LGPD é o primeiro que vai aparecer. Já tem algumas dicas de checkbox, de como linkar políticas de privacidade, tudo isso. Fernando, inclusive você falou um ponto fundamental aí, né? É bom até a gente reforçar, que é uma das exigências prioritárias aí da lei, que é a qualquer momento, qualquer usuário, o titular, né, que forneceu as informações, ele pode solicitar a exclusão, né, que você comentou aí, e a consulta também, tá? Não é só a exclusão é importante, mas além da exclusão, ele também pode solicitar a consulta, que é ele chegar assim e perguntar à empresa, qual dado exatamente você tem meu, né? Então, ele também, a qualquer momento, ele tem que ter, as empresas vão ter que criar esse processo interno de atendimento ao cliente. Normalmente, né, você pode já aproveitar o processo interno que você tenha de SAC, né, de serviço de atendimento ao cliente, complementando de uma forma fácil, né? A lei também deixa claro que o formato dele conseguir ter esse acesso tem que ser algo fácil, não pode ser algo super complexo, que ele vai ter que fazer login, registrar senha e não sei o que, tem que ser um canal de comunicação direto. Então, um e-mail ou um telefone, onde a qualquer momento ele possa falar, ó, empresa, eu quero que você exclua todos os dados que você tem pessoal meu, ou empresa, eu quero saber exatamente quais são esses dados. E as empresas têm que criar esse processo interno. Exatamente. Perfeito. Aí a função básica é você criar um e-mail para isso ser interessante, ou disponibilizar um telefone direto, alguma coisa do tipo, que às vezes, se for em larga escala, fica um pouquinho mais difícil, mas no mínimo um e-mail direto, e isso tem que estar bem visível também onde você for divulgar e fazer a coleta, normalmente no seu site, no seu blog, tem que deixar bem visível que a qualquer momento ele pode acessar essas informações através desse endereço de e-mail, já com a orientação certinha para o titular. Perfeito, perfeito. É justamente o intuito da lei de devolver ao titular o controle sobre os seus próprios dados, né? Que a gente acabou perdendo muito disso na era digital. E a gente conversou um pouco, a gente já está com o horário apertado aqui, já vamos finalizar, mas a gente conversou um pouco em relação à questão do consentimento para os leads que estão entrando, né? Então, formulário, landing page, newsletter, enfim. Mas é importante comentar também que existem
né, a grande preocupação de, o que eu faço com os contatos que eu já tenho na minha base? Né, para eu não perder relacionamento com esses contatos. Então, acho que a partir do momento que a gente passa por todo esse processo que o Thiago comentou antes, o mapeamento das informações, de você olhar para o fluxo de dados, para quais são os dados que você tem, define quais são as bases legais, né? Você vai olhar e vai entender, esses leads aqui, eu preciso obter consentimento. Né? Você vai conseguir ter essa visão dentro de casa de quais são os contatos que você já tem, que você não tem consentimento, que você vai precisar obter. E aí, uma das práticas que ganhou muita força no contexto europeu e tende a ganhar aqui também, são os e-mails de repermissão, né? E-mails de double opt-in, basicamente, essa estratégia ela pode ser conduzida até a entrada em vigor da lei, até agosto, né? Mas não a partir de agosto, que é justamente no período de adequação que a gente tem, é um momento em que as empresas podem buscar obter consentimento que elas ainda não obtiveram. Então, existem vários exemplos criativos, e é aqui que o marketing entra muito forte de novo. Poxa, como é que eu vou escrever um e-mail atrativo de modo a engajar esses contatos que eu não tenho consentimento, convidando eles através de um clique num CTA, né, a confirmar que eles aceitam continuar recebendo informações. De novo, quanto mais o marketing hackear esse tipo de prática, como otimizar a taxa de abertura, taxa de clique, como se comunicar, menor é o impacto em redução de contatos, né? Então, essa estratégia de e-mails de repermissão, ela ganha muita força também até a entrada em vigor da LGPD. Legal, e aí entra, né, o básico aí, né, que muitas empresas fazem e vê que realmente melhora, funciona e dá certo e melhora o resultado, é a questão de higienização da base, né? Você unir o útil ao agradável aí. Já que você vai ter que recolher o consentimento, já vamos dar uma limpada nessa base aí. Perfeito. Uma base gigantesca, com um cliente lá de 10 anos atrás, que meio que nem existe mais, né? O cara com o e-mail do Yahoo lá, que nem existe mais, e você ainda vai manter armazenando. Então já é uma ótima oportunidade de fazer a higienização. E eu acho legal que assim, a galera fica muito preocupada só na questão de eu vou seguir os requisitos, né, vou me adequar para cumprir a lei, para não tomar multa. A gente sempre tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Assim, realmente é uma exigência, e é uma exigência legal, não tem que fazer, todas as empresas vão ter que acabar tendo que se adequar, senão corre um risco enorme de ter problemas, de ter incidentes jurídicos aí e tal, e ter que pagar a temida multa lá de 50 milhões, todo mundo fala, que não é 50 milhões, é no máximo 50 milhões, tá? Pra deixar claro isso, que o pessoal tem assustado bastante com esse número. Mas, assim, aproveitar o momento de não só adequar os processos para adequar a lei, mas também já fazer uma revisão de melhoria de processos internos. Isso em todos os sentidos, em melhorar a questão do marketing, por exemplo, da questão do marketing de permissão, que é mais recomendado, que tem tudo a ver com a questão do marketing de relacionamento, com o marketing de conteúdo, aproveitar essa questão de higienização da base, que também é uma boa prática, né? E também já rever todos os processos internos, até envolve muito a parte de processos internos de segurança da informação, de política de segurança, de infraestrutura interna da empresa, de como essas informações são armazenadas, também envolve muito a área de tecnologia também. Então, aproveitar, além de adequar a lei, também melhorar os processos que vai deixar a sua empresa mais eficiente, às vezes reduzir custo, melhorar a produtividade, e aí você consegue ter benefícios dos dois lados. Perfeito. E além disso, além esqueci do último, que também é essencial, que é você estar em compliance e usar isso como estratégia de marketing. Você pode falar, minha empresa está adequada à LGPD, divulgar isso para o mercado, isso pode ser um diferencial de valor agregado para o seu próprio cliente. Então, pensar o lado positivo das coisas e usar de forma estratégica. Perfeito. Obviamente existem as mudanças de adequação que são burocráticas, impactam processos internos e são mudanças cirúrgicas dentro de empresas, né? Mas justamente, acho que o intuito dessa fala final do Thiago é justamente de mostrar que a gente não precisa começar falando de LGPD em relação ao valor de multa, né? O quanto existe por trás que pode ser revertido em benefício, em arrumar a casa, em repensar estratégias, até em, por exemplo, isso se tornar um diferencial competitivo no mercado, né? Então, acho que, Thiago, se você quiser trazer suas últimas considerações aí para a gente fechar, então. Não, é isso. Pô, acho que, né, rendeu bem aí. Conversamos bastante. A gente
conseguiu abordar pontos extremamente interessantes, né? Sempre bom reforçar, né? E realmente é dúvida que muitas pessoas estão tendo. A gente, né, como a Athena Security é uma empresa que presta consultoria orientando as empresas nesse processo de adequação, a gente está no dia a dia com o cliente. Então, os pontos que a gente abordou aqui realmente é o que o mercado está em dúvida, realmente está tendo dificuldade em entender. E espero que a gente, né, eu e você, Fernando, tenham conseguido ajudar um pouquinho aí quem está assistindo aí o webinar, para que a gente tenha ajudado de alguma forma. Mas, de qualquer forma, assim, o assunto é bem extenso, né? Tem muitas outras coisas, mas acho que a gente colocou os pontos principais aí, que pelo menos já serve de uma orientação inicial, um guia, né? Para que caminho você tem que seguir. E, precisando de qualquer apoio, conte com a Athena Security aí, que é uma empresa especializada que faz justamente isso. Show! Thiago, muitíssimo obrigada pela participação, por enriquecer a conversa. As portas estão sempre abertas aí para a gente conversar mais sobre o tema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que, de alguma forma, eu e o Thiago tenhamos ajudado a esclarecer um pouco as coisas, ou pelo menos a tornar o tema um pouco mais atrativo. A gente sabe que em alguns casos já é um desafio um tanto quanto grande, mas é um momento muito bacana de a gente repensar muitas das práticas de marketing, e o mercado brasileiro está começando a falar agora sobre isso, a gente está começando a estudar agora sobre isso, então vai ser um momento de aprendizado mútuo, assim, em que RD, clientes, parceiros, todo o ecossistema, a gente vai se ajudar para de fato entender, né, como se fala em marketing em um contexto de proteção de dados, de respeito à lei, né, e de respeito ao que o consumidor espera das empresas hoje. Exato. Então, até reforçando a questão aí do coronavírus, aí que o pessoal tem falado bastante, né? É a consciência coletiva, né? O senso de ajudar o próximo, aí, de consciência coletiva, de forma de fazer as coisas para o bem, considerando o próximo. Às vezes a gente vai ter essa tarefa meio, às vezes até burocrática ou chata ali de readequar os processos internos, mas é algo que vai ajudar o seu cliente, é positivo para o seu cliente final. Então, a gente pegar os lados positivos disso, e também a questão de pensar que a gente também somos totalmente impactados por essa lei na nossa pessoa física, né? Exatamente, só para mostrar que vai muito além de uma multa, vai muito além de uma mudança de processos, né? A gente pensa na forma exponencial como o uso de dados e novas tecnologias, Big Data, inteligência artificial, como tudo isso está crescendo hoje, ganhando escala, né? Se a gente não olhar para essas práticas agora, no futuro as coisas vão ficar muito piores, né? Muito mais invasivas, e então acho que tem uma essência muito boa por trás de tudo isso. Thiago, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tragam sugestões, feedbacks, a gente vai aprender muito junto a partir de agora, e fiquem ligados aí nos próximos materiais da RD, a gente vai produzir muito conteúdo a respeito disso, e espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Fluxos de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade,
mais chances tem de converter. Um clique e ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.